Meus irmãos e minhas irmãs, conforme nós prometemos, hoje nós vamos fazer um estudo um pouco diferente, porque em vez de colocar um texto para que todos leiam, nós vamos fazer a leitura de um texto muito importante do livro Vivendo com Jesus, que é o seu capítulo 25, que ele é chamado A Sublime Revolução de Jesus. Mas antes da gente iniciar a leitura do texto e depois fazermos alguns comentários, nós vamos fazer o convido a todos para que a gente faça a nossa prece inicial. Divino e amado Mestre Jesus, que a Tua paz, Senhor, a Tua doce harmonia nos envolva nesse instante, abençoando toda a casa de Madalena e todos os irmãos que pelo coração e pelo psiquismo a ela se ligam, envolvidos por nossa mentora, amorosa e amiga, que sempre nos inspira e nos acolhe. Permite, mestre amigo, que os nossos bons propósitos possam seguir adiante, levando a todos nesse instante, encarnados e desencarnados, as nossas melhores vibrações. Que Deus, nosso Pai misericordioso, olhe por toda a terra, todos os recantos onde haja dor, o sofrimento, a incompreensão, e que possa derramar sobre todos nós, ainda que seja uma pequena fagulha do seu amor infinito. Que nós possamos, mestre amigo, em teu nome, em nome de Deus, sobre o amparo abençoado de nossa mentora Maria Madalena, dar por iniciado nossos estudos da noite, desejando a todos muita paz. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura desse livro que eu falei a vocês, Vivendo com Jesus, o Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco. E o cenário dessa leitura é a Israel no tempo de Jesus, que era uma Israel muito sofrida, porque teve séculos de aprisionamento na Babilônia, no Egito, e o templo de Jerusalém espelhava naquela época o que eram as pessoas naquele instante. Era um templo suntuoso, com muitas peças que o ornavam, peças valiosas, mas o ensinamento moral estava muito distante do templo de Jerusalém. Então, o povo de Israel naquela época sabia que viria um Messias, mas eles imaginavam que seria um Messias belicoso, um homem com a bravura material, justamente para vingar os israelitas de todo o jugo que eles passaram naquela época. Mas na realidade Jesus era justamente o inverso. Era brando, era pacífico e era simples. E aí a nossa irmã Amélia Rodrigues, de uma forma muito bonita, ela nos narra esse trecho que eu vou ler para todos nós. Diz assim: o mestre iniciara o seu ministério conforme anunciado os antigos profetas. A sua voz cantava o hino das bem-aventuranças, convocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza de sentimentos. De imediato, como celeste taumaturgo, ele começou a demonstrar o poder de que se encontrara investido, diminuindo as imensas cargas de aflição que pesavam sobre os ombros vergados dos sofredores e dos infelizes. Ele era uma aragem perfumada e balsâmica, na ardência dos desesperos que dominavam as existências a se estiolarem nas enfermidades degenerativas, nas provações
inomináveis. Unindo as palavras, os atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradoras. Tocadas nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente. O seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Atendia os leprosos e os ladrões, as meretrizes, os viciados, com a mesma complacência com que a outros libertava da cegueira, da surdez, da paralisia, da loucura. Mas não concordava com as suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança na forma de viver. Os demônios temiam-no e obedeciam-lhe a voz, embora, algumas vezes, tentassem inutilmente enfrentá-lo. Dúlcido, como sândalo penetrante, era também enérgico, quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para uma existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruía vidas, erguia-as. Não derramava o sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Nada solicitava, jamais pedia o que quer que fosse a alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir como jamais outrem assim procedera. Então, gente, esse é o texto, parte do capítulo 25 desse livro abençoado, Vivendo com Jesus, narrado justamente pela nossa irmã Amélia Rodrigues. Meus irmãos, percebam o que nós falamos no início. Israel esperando um Messias belicoso, que brigasse com os povos, que os vingasse de todas as humilhações que Israel estaria sofrendo. E o Messias veio, como diz o tema do capítulo 25, fazer uma sublime revolução. E todos nós já sabemos, pela voz dos Espíritos, foi a revolução do amor, não é? Porque o Cristo veio afastar-se e nos afastar do olho por olho, do dente por dente, e o Cristo veio derramar por toda a humanidade a sua sublime revolução, que é a revolução do amor, do perdão, do entendimento e do soerguimento da alma humana. Então nós vamos desdobrar esse tema que nós acabamos de ler, mostrando que Jesus realmente era o sândalo perfumado a irradiar por toda a humanidade, e estudando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que diz esse capítulo, gente? É uma bem-aventurança. Jesus não só irradiou o amor, como nos deixou no Evangelho de Mateus essas bem-aventuranças quando diz: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E o Evangelho de Mateus diz assim: bem-aventurados são os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. E ainda nesse mesmo Evangelho de Mateus ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então no item 6, gente, nós vamos então desdobrar o que diz a instrução dos Espíritos. E os Espíritos nos dizem com muita propriedade o seguinte, que é muito consonante
com o texto que nós acabamos de ler de Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus. O texto, a instrução dos Espíritos diz assim, que quando temos a benevolência com os nossos semelhantes, nesse instante nascem a brandura e a paciência, que são justamente originárias da nossa ação de bondade para com os nossos semelhantes. Então os Espíritos dizem que o que faz a alma mais nobre é exatamente ser brando e ser pacífico. Como era a vida de Jesus, nosso modelo e guia terreno, naquela época em que o panorama era muito difícil, era muito diverso. E os Espíritos, nas suas instruções, nos dizem isso, que a brandura, que a paciência, que são filhas da benevolência, da generosidade, da compaixão para com os nossos semelhantes, elas são virtudes extraordinárias. Porém, os Espíritos nos fazem a advertência e que nos serve de reflexão justamente para a noite de hoje. Até que ponto nós estamos sendo brandos e pacíficos do coração para dentro e não apenas da boca para fora? Porque os Espíritos nos fazem uma advertência muito interessante quando eles dizem assim, que a polidez do mundo, a polidez da educação que as pessoas vão adquirindo no seu dia a dia, podem falsear essas virtudes da brandura e da paciência. O que é que dizem os Espíritos? Quantos são aqueles brandos até que não leve um ferimento, um tropeção, ou que ninguém pise nos seus pés? E aí virão uma verdadeira fera, não é? Quantos são aqueles que são pacientes até que não vejam contrariadas suas vontades? Nos advertem então os Espíritos. É preciso a gente ter muito cuidado com o que a gente vê. Nem tudo que a gente vê é a realidade, não é? Então os Espíritos dizem assim, que muitas vezes essa polidez do mundo escondem as mazelas da alma. E até eu escrevi uma frase que é do próprio Evangelho, no nosso último estudo da sexta-feira, quando nós trabalhamos muito bem aquele tema, não é, da missão do homem inteligente na Terra, e eu lancei lá uma frase que dizia assim do Evangelho: quando nós não temos a humildade, nós então nos adornamos de virtudes que ainda não possuímos. E vem justamente casar com essa advertência dos Espíritos superiores nesse capítulo 9, quando eles dizem, cuidado, porque às vezes a educação do mundo falseia as mazelas da alma. E aqueles que aparentemente são brandos e pacíficos não são assim. É justamente isso. A gente precisa ir naturalmente, gente, adquirindo todos nós essas virtudes que nos são passadas pelos Espíritos superiores no Evangelho redivivo, que é a doutrina espírita. Porque há mais de 2000 anos, Jesus já nos advertia de que os brandos e pacíficos, chamados filhos de Deus, é quem dominariam a terra. E será que isso é verdade? É falsa, gente, a impressão que temos dos maus dominando a terra, dominando as ações, porque Jesus já nos dizia que o império do mal, ele é limitado, isso passa. Não podemos mais ignorar essa mensagem de Jesus, porque ele afirmou que a terra seria dos brandos e dos pacíficos. No atual momento em que a gente está vivendo, que é uma transição da terra de provas e expiações para o mundo de regeneração, as pessoas ainda se assustam muito, achando que vulcões, que tempestades, que maremotos, que tudo isso será a grande revolução humana. E não será. A revolução está na consciência e no coração. É dessa revolução
que Jesus naquela época já vinha pregar. Era uma transformação da humanidade, numa humanidade mais serena, mais branda e mais pacífica, e ele dizia: os brandos e pacíficos dominarão a terra. Mas que terra? Essa terra ainda cheia de vicissitudes? Não. A terra já regenerada. Então, os espíritos que reencarnarão na terra mais evoluída, na terra mais harmoniosa, onde o bem prevaleça sobre o mal, em que a espiritualização ela predomine sobre a matéria, será justamente de uma população branda, pacífica, harmoniosa e que terá como meta o bem comum. Então, o tema da noite de hoje é muito sublimado. Por quê? Porque é uma narrativa de Amélia Rodrigues da época do Cristo. É a sublime revolução que ele, à custa de muita luta, de muito sofrimento, de muito suor, mas sobretudo de muita perseverança, ele veio implantar no solo árido do nosso planeta e dos nossos corações naquela época. Quantas vezes a gente é imediatista, não é? Faz um atendimento fraterno, já quer que amanhã o irmão já esteja seguindo as nossas orientações. Não é assim, gente. A revolução sublime que se dá no coração e na mente, ela leva tempo para todos nós. Não significa que sermos espíritas já nos dá o passaporte do equilíbrio e da paz. É preciso que a grande revolução sublimada comece dentro de nós. É o que os espíritos superiores recomendam tanto da reforma íntima, para que a gente vá deixando o homem velho daquela época do Cristo e vá substituindo os nossos hábitos doentios por hábitos mais sadios. Então, passo a passo, a cada instante, nós vamos adquirindo a mansuetude que o Cristo não só propagava, falando, mas ele exemplificava, não é? Porque Jesus soube passar por todas as dificuldades, todos os apupos, todas as violências, mas sobretudo com brandura, com paciência e com compreensão daquela humanidade da época que, nas palavras do próprio Cristo, não sabiam nem o que estavam fazendo. Então, meus irmãos, esses são os comentários que eu queria traçar para todos nós, desse texto que me deixou maravilhado, porque fala que a revolução do Cristo era da paz. E quantos pacifistas, depois de Jesus, foram enviados aqui para a Terra, para que, dando-nos o exemplo da brandura e da paciência, souberam ir transformando, cada um a seu tempo, essa terra numa terra mais harmoniosa, mais tranquila e mais pacífica. Então, a esses espíritos vai o nosso agradecimento, porque Jesus é o modelo e guia, mas outros espíritos chegaram até nós e trouxeram a sua mensagem também de paz. Quem é que não pode reconhecer isso no nosso Chico Xavier, não é? O seu nome era amor e não era por acaso. Então, meus irmãos, concluímos aqui as nossas singelas palavras, ressaltando, não é? A brandura, a paciência, que era o retrato, era a psicosfera de Jesus entre nós. Então, ontem foi o domingo de Páscoa desse Jesus que ressuscitou, que nos mostrou a imortalidade da alma e o quanto é importante ser bom, ser brando e ser pacífico. Que Deus nos acolha, que nos abençoe hoje e sempre, que envolva a nossa mãezinha que partiu recentemente, e eu tenho a certeza plena e absoluta que em breve ela vai estar despertando no mundo espiritual e já sem as dificuldades do corpo físico que lhe serviu aqui de instrumento de progresso, e vai estar com certeza sorrindo, em paz e em harmonia, como nos diz o texto da noite de hoje.
Então, meu abraço fraterno a todos, saudoso, né, porque nós estamos fisicamente afastados, mas nosso coração está muito ligado, todos nós e a nossa mentora Madalena. Que Jesus nos ampare e nos assista hoje e sempre. Aqui eu concluo minhas palavras, deixando que os demais comentários venham através de todos vocês, na participação abençoada do nosso estudo hoje na segunda-feira. Muita paz a todos. Obrigado.